Turma deve julgar um recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que acabou anulando, inclusive, as provas do acordo de leniência firmado pela própria Odebrecht. O julgamento deve acontecer, já que a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação dos Juízes Federais do Brasil vão entrar de maneira conjunta com um recurso contra a decisão do ministro, que repercutiu muito desde ontem ou antes de ontem, se eu não estou enganado. Certo, meu querido Felipe Monteiro, você acha que a decisão foi correta do ministro Dias Toffoli? Eu acho que foi correta, sim, Paulinho. Eu te falo por quê. Né? A base da decisão do STF, do Toffoli, foi porque a principal prova ajuntada pela operação, para a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, no acordo de leniência da Odebrecht, foi os documentos do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, né? Que supostamente pagavam propinas para os políticos e para as outras pessoas, né? E o que consta no laudo da própria Polícia Federal é que esse documento ele é completamente adulterável, né? A Polícia Federal não consegue identificar a veracidade das informações constando nesse principal documento. Se não consegue precisar a legalidade e a veracidade desse documento, né, nada mais justo do que falar que a prova é imprestável. Lógico. Então, eu acho que foi natural. Agora, vocês não acham que, de alguma forma, as falas do Toffoli ali naquela decisão não demonstram uma certa parcialidade que não deveria existir? E demonstra uma vontade do Toffoli ele é de apto, aproximar do Lula. Uma dúvida, ele é apto para continuar a julgar os processos que envolvam Lula depois de falas como essa? E, além disso, a gente precisa lembrar que o ministro Toffoli ele foi mencionado no processo da Lava Jato, né? Então, eu acho que, assim, eu não sou jurista, mas como cidadão, me soa estranho que um juiz que é mencionado num processo julgue o processo onde ele foi mencionado. Me parece, os juristas estão aqui, podem falar isso tecnicamente. Só mencionar... Me parece um caso de como é o nome? De suspeição, impedimento. Conflito de interesse. A questão é só o seguinte, só a citação por si não seria suficiente para afastar ele de juiz do caso, né, de falas magistrado. muito fortes. A questão é a seguinte, sabe por quê? Porque quando você tem esse poder na citação, fica fácil para um réu que pode mentir, por direito constitucional, ele tem o direito de apresentar suas versões em sua defesa, fica fácil para um réu começar a mudar os juízes dos seus casos. Veja só se o Bolsonaro poderia citar o Alexandre de Moraes para tirar ele da sua decisão, né, da sua competência. Então não basta citar, tem que ter elemento de prova. Sim, e contra o Toffoli não houve prova alguma. Poderia ser inclusive uma estratégia de mudar o juiz da decisão. Só queria falar uma coisa, Paulo. Esse recurso foi feito pela Associação dos Procuradores, tende a não prosperar. Eu acredito que esse recurso não vai para frente. Não tem como esse recurso ser conhecido, mudar a decisão, porque a Associação dos Procuradores não tem poder de recorrer contra essa decisão. A Associação dos Procuradores defende o interesse dos procuradores, mas aí só quem poderia recorrer é o interessado, que é o Ministério Público. Sim. E aí dependeria da vontade do Procurador-Geral da República, o que eu acho que neste momento, nessa composição, não vai existir. Agora, como é que você vê essa história da parcialidade ou não, Felipe, depois das falas ali naquela sentença? Paulinho, a nossa lei ela é clara, né? Quando ela fala as hipóteses legais de suspeição e impedimento. E no caso concreto, né, o que ele falou não está fora do âmbito legal, né? Então eu não vejo que ele possa ser afastado do julgamento do Lula ou do PT ou do governo por conta dessa fala dele.